Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha aqui na galeria e também em casa pela internet e pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, no último sábado, nós tivemos aqui em Tupã uma reunião muito importante, realizada aqui no Grande Hotel Tamoios, organizada pelo CONTUR, Conselho de Turismo aqui do município. E estiveram presentes algumas autoridades, a secretária adjunta do Turismo do Estado, o presidente da Associação dos Sindicatos da Rede Hoteleira e o presidente da Associação Comercial da cidade de Santa Fé do Sul, uma cidade pequena aqui do interior, do Noroeste Paulista, e que... Obrigado, nobre. E que veio dar uma contribuição muito importante para Tupã, né? Contar um pouquinho da história, como que o turismo em Santa Fé do Sul se deu e tem sido referência. Inclusive, Tupã, uma comitiva de Tupã, juntamente com o CONTUR, foi até a cidade para conhecer um pouquinho dos projetos relacionados ao turismo da cidade para auxiliar aqui em Tupã. E tivemos uma palestra muito interessante, realizada, onde é nítido a importância, ficou muito nítida a importância do turismo para o desenvolvimento econômico da cidade. Quando a cidade realmente reconhece que o turismo tenha esse potencial de desenvolvimento para a cidade. Tupã ainda não encontrou a sua veia turística, a sua personalidade turística, de modo a poder explorar o turismo como vertente para o desenvolvimento econômico da cidade, né? A verba do CONTUR, a verba do DADES, né, para as instâncias turísticas, é muito importante para a cidade, mas não é só essa verba que gera o desenvolvimento. O fomento ao turismo, as empresas ligadas ao turismo, direta ou indiretamente, que são as políticas públicas relacionadas ao turismo. Tupã ainda não encontrou, já atingiu a maioridade no turismo e ainda não encontrou a sua característica fundamental do turismo, né? Nós temos uma Secretaria de Turismo que ainda não se encontrou e não desenvolve projetos eficientes para que realmente o turismo se desenvolva, né? Foi muito importante, o secretário estava lá, o Caiaoque, o prefeito também estava lá, outros vereadores e pessoas ligadas aos setores econômicos do turismo. Fica aqui o nosso... Quero parabenizar o CONTUR e a Prefeitura pela realização desse evento. É muito importante que essas discussões aconteçam e mais vezes. Falei até com o presidente do CONTUR, Wagner, para que fizesse uma conferência sobre o turismo, para se discutir com a população e com os empresários de Tupã mais profundamente sobre o turismo. Mas eu queria aqui deixar meus parabéns à Prefeitura e ao CONTUR, e faço votos de que realmente o turismo em Tupã cresça, floresça e se desenvolva. Outro assunto, senhor presidente, é sobre um evento que vai ter agora, nesse final de semana, dia 12, domingo, das 12 às 14, ali na ONG Arte Vidas, é o primeiro costelão Fogo no Chão, que está sendo organizado pela ONG Arte Vidas para custeio de seus trabalhos sociais desenvolvidos ali na entidade. Fica aqui o convite à população que puder comparecer, toda a verba será revertida, nós teremos música sertaneja raiz durante todo o evento, fica ali no alto do Marabá, a ONG Arte Vidas, convite à população para prestigiar esse evento e ajudar essa entidade a desenvolver os seus trabalhos. Queria também falar, senhor presidente, sobre a questão dos AVCBs, que está tramitando no Judiciário através de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público aqui de Tupã. Saiu no dia 2 desse mês, dia 2 de agosto, uma matéria no Jornal Diário, onde a Prefeitura apresentou alguns projetos para o futuro e novos investimentos que serão feitos na educação, turismo e economia, né? E uma delas foi a visitação de algumas das escolas, porque são as escolas municipais que estão sendo alvo, é o objeto dessa ação civil pública. Então, a Prefeitura precisa regularizar 16 escolas, conseguir
a aprovação de AVCB de 16 escolas municipais. Eu tive acesso à ação civil e eu vi que a Prefeitura protocolou a última sessão camarária, inclusive eu até falei um pouquinho sobre o assunto, meio superficialmente, porque eu tinha pouco tempo, sobre o intuito da Prefeitura querer resolver esse problema de forma amigável com o Ministério Público, procurar o Ministério Público e oferecer um prazo mais curto, porque a Prefeitura tinha oferecido 16 anos para resolver o problema, o Ministério Público achou muito longo esse tempo, e eu falei, procura o Ministério Público, vamos ajustar um termo, né, um termo de ajuste de conduta, um TAC, para que essa ação não tenha que ser despachada pelo juiz, porque o pedido do promotor era de 90 dias para que resolvesse as 16 escolas, e nós sabemos que a Prefeitura não teria a condição de fazer isso em 90 dias. O juiz sugeriu até 120, e como objeto final, a lacração das escolas que não tivessem o AVCB. A Prefeitura procurou, fica aqui até o nosso contentamento, e estou mais aliviado, inclusive. A Prefeitura procurou o Ministério Público, conversou com o Ministério Público, com o promotor de justiça, ofereceu um prazo mais curto, e o Ministério Público está disposto realmente a sentar, conversar, estabelecer alguns projetos que são menos complexos em prazos mais curtos, outros mais complexos em prazos mais longos, e vamos chegar a um denominador comum. Como eu disse anteriormente, melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né? É muito melhor que a Prefeitura realmente entre em acordo com o Ministério Público, até porque a lei que estabelece as regras para a concessão de AVCB são muito claras e a Prefeitura estava descumprindo. O Ministério Público tem que fazer, ele é o fiscal da lei, assim como nós, vereadores, nós temos que fazer com que o Executivo cumpra as leis, e fica aqui o meu agradecimento, e estou parabenizando a Prefeitura, o prefeito Ricardo, e o jurídico, o doutor Renato Bauer, que propôs esse acordo. Ele é procurador do município. Então, possivelmente, a Prefeitura vai chegar num acordo, assinar um TAC, e nós vamos conseguir resolver o problema dos AVCBs das escolas. Os outros edifícios municipais nós vamos discutir num novo assunto, será um novo assunto. Mas fica aí os parabéns. Outro assunto, também envolvendo legalidade, senhor presidente, são os cargos comissionados. Na noite de hoje, nós recebemos aqui um ofício do Tribunal de Justiça solicitando informações para poder instruir os autos da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da Justiça sobre a Lei 238, a Lei Complementar 238 de 2017, que criou os cargos em comissão aqui da Prefeitura de Tupã. Então, a DIN está tramitando. Também procurei o jurídico da Prefeitura, falei com o secretário de Governo, Moacir Monari, e, pessoalmente, com o prefeito, para que nós pudéssemos... Eu levei uma sugestão para corrigir a lei. A Lei 238, a Lei Complementar 238, vai ter que ser extinta. Conversando com o jurídico, ele entendeu a minha posição, concordou com ela, nós estamos trabalhando em conjunto, temos mais uma reunião na quinta-feira, onde nós vamos corrigir as atribuições dos cargos, tirando a parte técnica e executória dos cargos e deixando simplesmente a parte de fidúcia, de confiança, que tem que existir entre o superior hierárquico, o secretário municipal, e o seu subordinado comissionado. Então, quinta-feira, sentarei com o secretário jurídico e também com o secretário de Governo, Moacir Monari, para a gente poder afinar. Já deixei nas mãos do secretário algumas sugestões de mudança para essas correções e um parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que descreveu minuciosamente o que se deve fazer para que a gente não incorra novamente na inconstitucionalidade de leis que criam os cargos comissionados. Volto a dizer mais uma vez que não sou contra os cargos comissionados, estou tentando ajudar realmente, levar a minha contribuição, o pouco conhecimento jurídico que eu tenho, para que a gente possa realmente não prejudicar esses funcionários e suas famílias. Então, a proposta que eu tenho, fica aqui o meu pedido de agilidade, que nós façamos isso o mais rápido possível, porque nós temos 30 dias para responder esse ofício que chegou do Tribunal de Justiça.
e, após isso, o Procurador-Geral da Justiça possivelmente vai tomar as atitudes que ele acha, que ele entende serem necessárias nesse caso. Meu tempo vai acabar. Eu vou pedir 1 minuto. Vossa Excelência, tenho certeza que vai dar. Obrigado, Excelência. Só para concluir, nós temos aí um último assunto, é muito rapidinho, é sobre a Lei 13.019. Eu percebo que a administração ainda não está fazendo as parcerias com as instituições sem fins lucrativos, observando os ditames da Lei 13.019. Fica meu apontamento de preocupação, porque nós estamos nos aproximando da Exapit. A Exapit está sendo realizada pelo Sindicato Rural em parceria com a Prefeitura, e, mais uma vez, a Prefeitura vai investir recursos municipais na execução desse projeto, que é importante para o turismo, que é importante para a cultura e para o desenvolvimento econômico de Tupã. Mas existem regras legais que têm que ser observadas. Então, eu já vou até pedir para o secretário jurídico informações de como está sendo feita mais essa parceria aqui em Tupã. Fica aí só o meu apontamento, Excelência. Depois eu volto nas considerações finais para tentar explicar-me melhor. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Presidente, segundo secretário Castilho, nobre vereadores aqui presentes, população que nos prestigia aqui e que nos assiste pela TV Câmara, meu boa noite. Voltamos do recesso, na minha opinião, não deveríamos ter tido, acho que é importante a gente continuar trabalhamos no dia a dia, mas acho também que o recesso por si só acaba tirando a gente do dia a dia de poder falar e usar a tribuna aqui para defender e mostrar o que nós viemos fazer aqui. É a minha opinião, as pessoas me perguntaram o que eu achava disso, eu sou contra esse recesso do meio do ano agora. Minha opinião, até quero conversar com alguns outros vereadores depois, para ver se a gente consegue, algumas outras casas já estão fazendo isso, tirando essa questão do recesso do meio do ano, para que a gente só tenha o recesso realmente no final do ano e mostrar o exemplo para a população que a gente trabalha, e isso aqui também é o nosso trabalho. A gente está trabalhando 24 horas fora daqui, mas às vezes as pessoas acham que pelo fato de a gente não usar a sessão, acaba sendo uma vantagem. Como não é uma vantagem, eu sei que todos trabalham, acredito que a gente possa até mudar uma regra que, para mim, possa trazer o benefício para a população. Mas o que me traz aqui, presidente, não era só falar disso, mas principalmente falar de algumas questões ligadas à iluminação da nossa cidade. Não sou só eu que estou levantando essa bandeira, temos também o pastor Eliezer, temos também o Matias, vereadora Thelma, o ex-vereador Rudney também levantava essa bandeira. Às vezes a gente acaba usando a tribuna falando que a cidade de Tupã tem 100% de ruas iluminadas, isso não é verdade. Um grande fluxo de pessoas utilizando aquele terminal, que, no meu ponto de vista, para ser terminal, precisa melhorar muita coisa, simplesmente ali está sendo como um ponto de apoio, mas não um terminal como deveria ser, lugares onde as pessoas podem sentar, não ficar no relento, no sol ou na chuva, ter lugar para sentar, que hoje não possui lugar para sentar no terminal, as pessoas têm que sentar nas muretinhas das lojas, e após as lojas fecharem, realmente fica um breu lá, e preocupante para mulheres ou para senhoras que às vezes precisam sentar na calçada para esperar o ônibus. Então a gente pediu para o Cláudio Zoppolato, junto com o proprietário da companhia, para que visse essa questão. Tem uma antiga loja da TDR ali em frente, que eu acho que já usava-se para usar como um ponto de apoio, onde a população possa estar sentada. A gente também requereu, a gente fez um vídeo, acabou tendo um outro vídeo também que saiu nas mídias, reclamando da quantidade de pessoas dentro do ônibus. Vai passando aqui, enquanto eu vou podendo falar. Realmente, isso é uma realidade. É uma realidade que está acontecendo. O próprio prefeito já sabe disso, o próprio secretário já sabe disso. Parece que foi o acordo junto com a empresa, agora que ganhou a licitação. Era uma empresa que estava com um contrato de experiência, um contrato de emergência. Agora, com o contrato realmente assinado, fica mais fácil para ela se planejar. Mas isso já é fruto de um trabalho.
Porque anteriormente as pessoas se perguntavam se precisaríamos de uma circular. E hoje, pelo que eu vejo em alguns horários, nós não precisamos de uma só, nós precisamos de 2 micro-ônibus maiores, com mais conforto, para que se melhore para o passageiro. O próprio proprietário se teve um compromisso, parece que dia 15 ele vem para cá, para sentar, para ver essas questões pontuais, que eu acho que a gente precisa realmente reajustar, e mudar isso o quanto antes para a população. Também conversei com o próprio Cláudio e com o Moacir, que existe no percurso algumas valetas, que a hora o ônibus entra de lado, acaba sendo muito acentuada o ângulo dessas valetas. Então, também estou pedindo para o próprio Renan Pontelli, para o secretário, que ajuste essas valetas para que tenha, com isso, um transporte com mais qualidade, porque a hora que faz a curva e entra na valeta, realmente, a gente acaba vendo algumas senhoras que acabam ficando em pé, por não ter lugar, realmente se agarrando uns nos outros ali para não cair. Então, realmente é perigoso e também melhora a questão da manutenção dos ônibus. Solicitei também que, se tivesse alguns ajustes, as questões dos pontos aqui da nossa cidade, os pontos de ônibus, já tem uma indicação lá atrás, tinha uma empresa que tinha interesse de poder terceirizar tudo isso e mudar de uma vez por todas esses pontos que nós temos na nossa cidade. Conversei bastante com o Ronaldo gostou da ideia, vamos sentar para ver se a gente encontra essa empresa e passe para que isso já aconteça na ponta o quanto antes. É a gente poder fazer aquilo que a gente sabe e passar para o outro que saiba mais, para que as coisas girem e andem mais rápido. Então, agradeço, peço um pouquinho mais de paciência da população, não é que nós não estamos vendo, não é que a gente não anda de ônibus, até fiz questão de andar. Nunca tinha andado de ônibus em Tupã, mas sempre andei em São Paulo, e realmente o fluxo de gente é muito grande. Então, há um estudo para colocar um micrão maior e as outras linhas também ter um acréscimo de ônibus. Também é uma sugestão que me foi falada de ter uma linha que suba a Rua Marília de fora a fora. Parece que ainda não possui essa questão, ou que se tenha um pouco mais de regularidade nessas linhas, nesses horários, para que a população possa utilizar de fato o transporte público. Agora, voltando, falando da iluminação, o que eu quis dizer com a iluminação é que isso não é um projeto nosso, não é meu, do vereador aqui, eu acho que é um projeto de todos os vereadores que estão pleiteando isso há muito tempo. Algumas ruas estão há mais de 5, 6 anos sem ter iluminação. Tem uma rua que até estava falando com a nobre vereadora Thelma Tulim, que ela fica ali na Vila Inglesa, junto com a Lorival James, que une o Jaçanã com a Vila Inglesa, ali perto da Camap, que aquilo ali, meu Deus, é perigoso. E eu tenho uma amiga que tem uma empresa do outro lado, e falou que há uns 15 dias atrás um funcionário estava voltando do trabalho no período da noite e foi atropelado por uma moto. Então, assim, falei com o Moacir, mas é uma obra que custa R$90 mil. Quanto que custa uma vida? Então, Moacir, peço mais uma vez, Cláudio, Ricardo, Renan Pontelli, que vejam e façam esse estudo e coloquem em prática. É importante você ter essa segurança, é importante, se saiu uma rua lá atrás, o porquê que não foi feita a iluminação. Como que se aprovou uma rua e a iluminação não foi feita. Então, acho que a gente tem que começar a fazer o dever de casa, cabelo, né, barba, bigode, né, como a gente fala aqui no dia a dia, e abrir uma rua que abra ela completa, com iluminação, que é fundamental para as pessoas se locomoverem à noite. Tem uma outra rua também que eu gostaria de falar, é a da José Feliciano. Ali é uma avenida que a gente acaba vendo que de um lado tem iluminação e de outro lado não tem iluminação. Só para ninguém vir aqui, isso aí não é problema do Ricardo, ele já pegou assim, tá? Para ficar claro aqui, para depois ninguém ficar, tá batendo no Ricardo. Não estou batendo no Ricardo, não. Estou falando dos problemas que tem aqui para a gente resolver e solicitando para que ele possa fazer isso. Essa avenida é uma avenida que tem um grande fluxo, as pessoas descem ali, porque é o único meio de comunicação que a gente tem naquele bairro. Tem outro acesso por cima, mas é um acesso ainda que é feito por terra, então não é oficial. Esse é o único acesso oficial. E vocês verem pelos vídeos, vocês vão ver que a iluminação é falha, que é só de um lado, e principalmente a questão da sujeira, né? A gente sabe que a população
população tem que ajudar bastante nisso, mas a gente pede também para que o secretário do Meio Ambiente, Anderson, veja o que tem que ser feito, cobre para que seja feita uma calçada do outro lado e que se ilumine essa avenida. Uma sugestão que eu dou, está saindo um loteamento no fundo desse bairro, onde provavelmente a gente poderia pedir em contrapartida para o dono do empreendimento que faça essa iluminação da avenida, dado que ainda não tem e que vai agregar muito para o bairro e também para o seu empreendimento. Uma outra rua que também fui conversar junto com o Jorge Baracate, morador ali desse bairro, nós fomos conversar com o promotor Marcelo para entender como que estava uma indicação que eu fiz aqui do prolongamento da rua Luiz Risse, que liga os dois bairros do José Feliciano com o bairro Santa Adélia do outro lado. Parece que já tem um projeto pré-aprovado sobre essa rua. O dono do empreendimento já se comprometeu de fazer essa avenida, e o que a gente pediu para o promotor e pediu para a própria prefeitura é que coloque o cronograma da abertura dessa avenida. O cronograma é importante, porque senão o cara faz o empreendimento todo e esquece de fazer a avenida pelo final. E aí uma coisa que já poderia ter sido feita com mais rapidez acaba demorando um pouco mais. Então, são algumas ruas... são algumas ruas que a gente sabe que precisam de uma atenção e de um carinho especial pelo prefeito. Eu acho que é isso que a gente precisa se unir aqui como vereadores. Quando tiver uma indicação, a indicação for boa, doutora Thelma, como foi a sua, eu acho que a gente não precisa ficar assim, remoendo. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que se unir, sentar e falar, ó, parceiro, prefeito, essa rua tem que ser feita. Não dá para você esperar mais um ano ou colocar algum outro projeto de prioridade. Essa rua é importante, tem que acontecer. Outras pessoas, outras indicações, vamos nos unir para poder cobrar com mais força o nosso executivo e ajudar realmente a nossa cidade. Volta a palavra, presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Eduardo Akira Tamitsu. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, população presente, telespectadores da TV Câmara. Meu boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a aprovação e a indicação das minhas moções de minha autoria. Gostaria de ressaltar que no dia 25 de julho, através da indicação 104 de minha autoria, conseguimos o retorno da assistência médica móvel da Juncai, do Hospital Nipo Brasileiro, que atendeu não só associados da CERT, mas como todos os munícipes estiveram presentes. Queremos agradecer o apoio do secretário Lércio Garcia, presidente da CERT, Newton Takahara, e o diretor administrativo do Hospital Adriano Suzuki, que foi atendida aproximadamente 100 pessoas atendidas pela assistência móvel da Juncai. Também quero agradecer a participação do Departamento de Judô da CERT. Ontem, dia 5 de agosto, se sagrou campeão geral na cidade de Junqueirópolis, com o diretor do departamento, seu Áureo Nishimuro, mais uma vez sagrando-se, trazendo o título para o nosso município. Parabenizar aí todo o departamento, mais uma vez o Newton Takahara, o nosso secretário Marcos Pinheiro e o Ricardo Raimundo, o nosso vice-prefeito Caiaó, que sempre vem incentivando o nosso esporte no nosso município. Também o departamento de karaokê da CERT, também vem se destacando a nível brasileiro no campeonato em Maringá. Os cantores conseguiram a primeira colocação, que quero parabenizar em nome do nosso amigo Emerson Iwame, o Chuchu, também participou do karaokê, e parabenizar todos o departamento de karaokê em nome do Emerson. E também o departamento de gateball
foi destaque nacional, sagrou-se vice-campeão em Pereira Barreto no torneio, este contendo 19 equipes. Parabenizar o Jorge Miyake e o seu Luiz Nakashima, que vem fazendo um belo trabalho no departamento de gateball da ACERT. E também neste domingo tivemos o departamento de beisebol Índias, o campeonato de bets na pista de aeromodelo, também onde teve o grande público presente. Parabenizar o seu Fernando Pimentel, um dos coordenadores, a todos do departamento de beisebol da ACERT. Também nesse sábado, o Rotary Club Tupã Vanuiri, o Interact, o Rotaract e o Rota Kids Vanuiri esteve apoiando a Secretaria de Saúde do nosso município na campanha de vacinação, uma vez que é um projeto do governador João Evangelista Pereira, é um projeto do Rotary Internacional que vem, ao longo desses anos, subsidiando a vacina da poliomielite no mundo. Também tivemos a presença do vereador Capitão Neves, do prefeito Ricardo Raimundo, do vice-prefeito Caioque, também o secretário Lércio Garcia e vários integrantes do Rotary Club para se cumprir a meta do distrito 4.510 do Rotary Club. Também gostaria de parabenizar mais uma vez o prefeito Ricardo Raimundo, o vice-prefeito Caioque, em especial o secretário Lércio Garcia, vez que começou hoje o atendimento odontológico na UBS Jamildo Alibe, o qual nós reivindicamos em 2017, e da indicação 515/2017, que veio estar beneficiando aquela população, uma reivindicação da população lá daquela região e também dos funcionários ali daquela UBS. Jamildo Alibe, muito obrigado em nome da população ali que é atendido na UBS. Também o nobre vereador Paulo Henrique estava falando do recesso, mas só foi das sessões que todos os vereadores aqui nós estivemos trabalhando arduamente dentro do recesso. Eu estive... Não, tudo bem que você falou, mas eu estou falando que... Eu estive em São Paulo durante o recesso por 2 vezes e na Secretaria da Habitação, na Cidade Legal, onde tivemos para estar concluindo o convênio para Tupã para a regularização das chácaras hoje no nosso município. O Ricardo esteve, a semana retrasada, assinando esse convênio, o qual teve início o ano passado, em 2017, juntamente com o ex-secretário da pasta da Secretaria da Habitação, Rodrigo Garcia, o qual não mediu esforços para estar atendendo o nosso município, para estar regularizando essas chácaras do nosso município. Provavelmente agora, no dia 23, a Secretaria de Habitação vai estar fazendo uma explanação a todos os proprietários das chácaras até 2.000 metros para a regularização do nosso município e também, não só do nosso município, como da nossa região, e vai estar dando também uma capacitação aos tabeliões do nosso município, da nossa região, para estar regularizando essas chácaras. Também gostaria que, durante esse recesso, a nova empresa, o Paulo Henrique vem falando da circular, que venceu as licitações, ela venceu no valor de R$ 3,30, e junto com o secretário Cláudio Zampolato, o prefeito Ricardo Raimundo, estivemos negociando com a empresa e a empresa concordou em estar fazendo R$ 3,00. Então, a população teve o benefício, aí, a empresa entendeu
a solicitação da Câmara Municipal, do prefeito, que a população a 3,30 ia estar encarecendo um pouco, ia ficar difícil, eles concordarem em estar baixando esse valor para realmente nós termos um atendimento de qualidade e agora não esperar o prazo que a empresa tem para estar regularizando a questão de cumprir o edital que está que eles venceram agora. Então, parabéns, Ricardo. Nós temos sempre trabalhando em prol da população, a Câmara Municipal, no foco da nossa população. É só, presidente, volta a palavra. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Primeiramente, parabenizar o pastor Eliezer pela fala. É importante estarmos todos a favor da vida. Tanto é que as igrejas de Tupã estão iniciando de 12 a 18 a Semana Nacional da Família. Todos os eventos estão sendo feitos com a finalidade de enaltecer, bater a tecla que a família é a essência. Família é a essência de toda a vida. E a família, todos nós somos a família. Por isso que é interessante que nesse período eleitoral nós possamos sempre procurar votar nos cristãos que defendem a família. Porque depois fica difícil nós virmos aqui reclamar e falar disso ou aquilo. Então é importante que haja uma soma com os vereadores, com a comunidade, que escolha as pessoas para que a gente possa defender a família. Então, todas as igrejas de Tupã estão realizando, a partir de domingo, que é o Dia dos Pais, abre-se a Semana Nacional da Família, com a finalidade de todos participarem e dar a sua contribuição. Participamos também, no sábado, dessa reunião no Contur, lá no Grande Hotel Tamoios, e apenas uma coisa que a gente destoou é que o nosso novo presidente do Contur falou que os vereadores têm que participar. E depois que terminou, eu fui falar para ele, tudo bem, então me convide para participar de uma reunião do Contur, porque eu nunca fui convidado para participar de uma reunião do Contur. Como que eu posso somar? Não tenho bola de cristal. É preciso que sejam convidados os vereadores para que eles possam participar, porque, vamos dar um exemplo mesmo, a Copa Sul-Americana é uma Copa que tinha que estar a presença do turismo. Nós temos o aeromodelismo que fizemos sábado agora, tem que estar o turismo. Tudo que tem que ver turismo envolve pessoas de fora, tem que ter a participação do Contur. Não pode ficar limitando a convidar só um ou outro. Nós temos 15 vereadores aqui. Eu acho que nós temos que começar a dizer que todos nós representamos o povo de Tupã. Qualquer um tem o direito a dar a sua opinião. Pode ser a menos importante, mas ela vai fazer uma mudança naquilo que podemos ser feitos. Nós não podemos limitar a fulano, ciclano e beltrano. Então, eu acho, parabenizo, inclusive, o vereador Meirelles, que viu a parte dele, que ele fez a divisão, quase toda a Câmara Municipal participando, isso é bom para ele, é bom para Tupã, e é bom para a nossa Copa Sul-Americana, que muita gente, até já falei com o vereador Meirelles, que a gente fazia uma indicação para que seja criada uma comissão, porque eu acho que os jogos da Copa Sul-Americana, muitos jogos podem ser colocados à noite, para as pessoas que trabalham poderem participar. Ah, mas o campo está seco. À noite não vai estar seco. Isso é uma questão de planejamento e não é crítica. Isso aí, a Copa Sul-Americana é um dos maiores eventos turísticos que nós temos aqui em Tupã. Graças ao trabalho do vereador Meirelles, que foi lá em Rancharia, juntamente com o secretário, e trouxe essa incógnita para cá. Reclamaram ano passado, esse ano também. Mas a intenção nossa de estar aqui falando, já até falei com ele, a intenção é somar para que a gente possa fazer um evento que fique marcado em Tupã, a Copa Sul-Americana, com a finalidade de fazermos os jogos à noite, né, participação melhor das pessoas. Isso aqui a gente fala, não é com o intuito de dizer que é melhor, é como representantes, são as pessoas que nos procuram aí na rua para passar e a gente conversa com as pessoas, como eu falei para o presidente do Contur. Então, você poderia, de vez em quando, convidar a Câmara Municipal para se fazer presente. Se você convidar um, é claro que ele representa.
mas às vezes ele não tem tempo de dizer para nós o que foi discutido, e às vezes a gente tem uma ideia, a gente não pode falar. Então tem que haver uma equação pensando sempre no bem do povo de Tupã. Falei com o Meirelles, já falei até... Questão de ordem, Capitão Neves. Isso é até um projeto de lei aprovado nessa casa que os horários, as datas e os locais e as pautas das reuniões sejam colocadas no site da prefeitura para que a gente possa ver. Então, realmente, você tem coerência no que você fala, porque não é convidar, mas é que deixe claro para que todo mundo da população saiba quais são os dias para poder participar e trazer as ideias. Com certeza, mas além disso, cabe também ao vereador correr atrás, ligar e perguntar qual horário que tem a reunião de fulano ou ciclano. Afinal de contas, nós fomos eleitos para trabalhar, não ficar dormindo esperando receber a informação sentado, né? Eu acho que é assim Eles que nós não temos estão que... mandando aí. Não estou falando de você, eu estou falando que, como eu estou falando para ele, que eu falei que para ele, aí segundo semestre, agora eu até falei para o cara que eu vou falar um pouquinho mais, com a finalidade única de saber que a gente tem que ser respeitado aqui também por todos. Aqui o trabalho de um não é um trabalho de um, é o trabalho de todos. Tudo bem que tem que botar aí informação, e só por causa disso eu vou deixar de fazer o trabalho que tem que ser feito? Negativo. O vereador tem que ser atuante. Para isso que existe um descanso, né? Que eu particularmente, sou contra a suspensão do coisa, porque eu fiquei durante 2 semanas trabalhando. Não parei de trabalhar, só não tinha reunião aqui segunda-feira. Tanto é que nós fizemos reunião do aeromodelismo sábado, participamos da abertura da semana do aleitamento materno lá na clínica particular de uma pessoa que a gente foi participar. Nós participamos de vários eventos, acertamos que nesse período agora nós vamos fazer em setembro um encontro de aeromodelismo para poder retornar em outubro o aeromodelismo. Então, esse é um trabalho que os vereadores, como todos fizeram, com a finalidade de retornar. Hoje, inclusive, recebemos a equipe do Diego Trizzi, né? Vamos até botar umas fotos aqui, com a finalidade de determinar que nós vamos realizar, no dia 12, 13 e 14 de outubro, o Abutres Moto Clube do Brasil, vai ter uma parte de motocicleta, vai ter o aeromodelismo, com a finalidade de fomentar. E agora eu convido o pessoal do Contur a estar presente nesses eventos com a finalidade de fomentar o turismo. Porque o Abutres Moto Clube do Brasil vai dar pessoas de fora. A moto de fora. O aeromodelista, da última vez, tinha pessoal do Mato Grosso. Tem que estar o turismo aí. Eu não estou falando com o intuito de criticar, apenas com a finalidade de nós somarmos forças e não ficar muito inerte e procurar ser mais participativo como forma de representar bem o cidadão de Tupã. Às vezes as pessoas falam assim, mas os vereadores não... Já verificou... vou até falar que o meu amigo falou ali, porque eu não sei o que mais. Quem fala, às vezes, não tem capacidade de fazer nada. É simples falar. Falar mal, até papagaio fala. Agora, trabalhar... Você imaginou essa Copa Sul-Americana, como é que ela rende divisa para nosso município? Tem uma falha? Para isso que nós estamos aqui. Por isso que eu fui lá falar com o cara do turismo, fui lá falar com o nosso prefeito, falei com o Moacir, falei com a Iraceles, procurei com a forma de não ser o vereador, ser a Câmara Municipal. Então, nós precisamos fazer com que esses eventos se tornem, porque isso aí é uma marca da administração da qual todos nós fazemos. Então, eu só falei com o senhor presidente que eu gostaria de ser convidado para participar das reuniões, aí ele pode nos cobrar alguma coisa. É claro que eu estou falando isso de uma maneira educada, eu não estou criticando o rapaz, ele está entrando, ele está com a força total, isso é legal, nós vamos somar, vamos fazer, todos nós vamos fazer um serviço muito legal, sempre pensando no bem do povo de Tupã. Eu tenho certeza que está com bastante energia para fazer um trabalho, e nós estamos aqui também tinindo, juntos, nós vamos fazer uma coisa de melhor qualidade, né? Eu gostaria também de agradecer rapidamente ao secretário Anderson, da Secretaria do Meio Ambiente, que hoje entrou em contato, dizendo que algumas coisas que a gente tinha pedido não foi feito, mas agora será feito, tendo em vista que não atendeu por causa da Isapit. Coloca as outras fotos aí, por favor, do aeromodelismo. Isso aí foi a reunião que nós fizemos sábado, né, junto com o Duda Jimenez e a equipe, todos eles imbuídos, porque em setembro nós vamos fazer o encontro, então houve representação de Bastos, Herculândia, Parapuã. Você imagina na realização desse evento as divisas da parte turística que vai trazer para a nossa comunidade. Isso aí é um trabalho da Câmara Municipal visando incentivar o turismo, trazer divisa e fazer o emprego para as pessoas trabalharem e progredir.
Se eu ficar só falando mal, não teria tempo de fazer o trabalho que nós estamos fazendo todos juntos aqui. Independente, não tem nenhum que faça mais, nenhum que faça menos. Todos fazemos a mesma coisa. Com uma crítica, a crítica serve para acender o pavio do outro. Até estava na reunião sábado, mas não tem interesse. Então, a gente procura pegar o objetivo. Nós tivemos também do aleitamento materno, mais de 80 mães fazendo aí a parte de abertura da semana do aleitamento materno. Uma coisa sensacional. É muito bom estarmos juntos com as pessoas que trabalham, sempre pensando nas coisas boas da nossa comunidade. Para terminar, eu gostaria de registrar aqui que ano passado deu muitas reclamações durante a realização da Exapit de uma acessibilidade ao recinto da Exapit. Então, eu estou retornando, a gente fez uma indicação, já falei com o fulano, já falei com o ciclano, com o Beltrano, depois não vão dizer que os vereadores não fizeram nada. Nós apresentamos, cobramos. Eu sei que existe um trabalho da prefeitura juntamente com o sindicato rural, né? Então eu venho aqui em nome do povo de Tupã solicitar que seja colocado em algum local, pelo menos o início da acessibilidade às pessoas, um cadeirante, para evitar a gente ter que ficar ouvindo crítica. Então a gente está falando com bastante tempo, com propriedade, para que dê tempo de fazer esse trabalho, e não há dizer que a Câmara Municipal não participou. Essa indicação foi passada aqui, todos os vereadores, quer dizer, não é só o vereador Capitão Neves, são todos os 15 vereadores que estão se solicitando que seja dada uma oportunidade da acessibilidade a entrar no recinto. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que começar. Se a gente não começar, a gente não termina e nem faz esse trabalho. Então, eu gostaria de só deixar bem marcado essa parte aqui. Terminando, eu gostaria de dizer para o nosso pessoal do Contur que eu não sou contra o Contur, pelo contrário, eu quero estar participando do Contur para poder colocar as ideias, como todos os vereadores gostariam de estar lá, com a finalidade de colaborar. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito ao secretário antes do Meio Ambiente por ter tido a iniciativa de fazer o trabalho, pois eu sempre falei para ele que nós estamos trabalhando pelo povo de Tupã. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereadora doutora Thelma Tolim. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, novamente volto a esta tribuna, importante essas discussões, mas também muito importante dizer, né, que, mesmo no recesso, nós continuamos trabalhando, né? Somente as sessões não acontecem, mas o dia a dia aqui é intenso e todos trabalham. De qualquer forma, venho aqui nesta tribuna com uma notícia boa e fico feliz porque uma luta de tanto tempo dos delegados de polícia, que são efetivamente os comandantes da Polícia Civil do nosso estado de São Paulo, conseguiram que o próximo delegado-geral saia de uma lista tríplice eleita pela categoria, né? Isso é muito importante porque dá aos delegados de polícia a liberdade do trabalho, a isenção e a possibilidade de trabalhar sem qualquer ingerência. Então, o Estado de São Paulo está de parabéns, porque foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 1º de agosto, então, que todos os delegados de polícia da ativa, independente de serem associados à Associação dos Delegados ou ao sindicato, poderão participar do pleito, serão elegíveis os delegados de classe especial. Então, sairá uma lista tríplice de delegados, e, dentre esses 3 delegados eleitos pela categoria, um deles será indicado pelo governador como o delegado-geral, o comandante da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Isso, as pessoas não têm muito a ideia, mas é importantíssimo em virtude do trabalho isento da Polícia Civil na investigação, dos delegados de polícia. Parabéns à Associação dos Delegados, ao sindicato e a todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo.
Eu quero agradecer a aprovação da indicação que fiz com relação ao programa Recomeçar. O programa Recomeçar é uma iniciativa do governo do Estado que foi recomendado a esse município por meio de uma indicação minha em 2017 e que há um trabalho, uma intenção de ser colocado em prática efetivamente. É um programa com os dependentes químicos, principalmente os usuários de crack, oferece um tratamento e acompanhamento multiprofissional aos pacientes e principalmente aos seus familiares. E esse programa, o município de Tupã já aderiu em virtude de uma indicação que fiz em 2017, mas que ainda não havia sido implantado. Ele vai ser implantado em conjunto pela Secretaria da Saúde, pela Secretaria de Assistência Social, e isso é muito importante, junto com as entidades que cuidam de dependentes químicos, por exemplo, o Servida. E recebe-se, então, um determinado valor, mais de R$ 1.000 por assistido, para a prestação desse serviço. Então, eu gostaria que fosse implantado, e a gente vai acompanhar isso, porque são pessoas e famílias da nossa sociedade que precisam de ajuda social e também da área da saúde. Bom, devo dizer sobre a questão da descriminalização do aborto. Por muitos anos, ainda como delegada de polícia, participei de várias conferências municipais, regionais, estaduais e a nível nacional dos direitos das mulheres. 2009, 2011, 2007, há muito tempo há um trabalho intenso de grupos de mulheres para descriminalizar a atitude aborto. Na verdade, eles não chamam de aborto porque isso é um pouco chocante, elas dizem interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana. E acompanhei agora a audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa da ministra Rosa Weber, que realizou, então, um imenso debate. A TV Justiça mostrou amplamente ontem, hoje, e estou preocupadíssima, porque eu ouvi da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de representante da Fundação Getúlio Vargas, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, da Clínica de Direitos Humanos de Minas Gerais, e inúmeras mestres, doutoras, estudiosas, dizendo que há dispositivos legais que garantem a dignidade, a vida, a liberdade, a intimidade, a não discriminação por racismo, já que a maioria das mulheres vítimas de mortes por abortos clandestinos, por atendimentos mal realizados, a maioria são mulheres pobres e negras. Enfim, contaram histórias de mulheres que foram vítimas, que morreram em abortos que foram provocados em si mesmas ou em clínicas clandestinas. Mostraram os números que o aborto faz parte de 10% das mulheres brasileiras, que dessas mulheres, 35% se declaram católicas, 25% se declaram evangélicas, 40% professam outras religiões. Dizem que criminalizar o aborto faz parte de um marcador de desigualdades sociais, que a criminalização do aborto é uma forma de controle social das mulheres, porque impõe a maternidade às mulheres numa sociedade machista, feita por leis onde os parlamentos são todos, na grande maioria, de homens. Enfim, o que eu vi é que poucos falaram do direito daquele que vai nascer. Isso me preocupou bastante, porque, no debate, aquelas mulheres estão tão preparadas, elas vão com tantos números, e a gente precisa admitir que muitas mulheres morrem. Mas não podemos pensar ou admitir que o feto que está dentro dela é outra vida.
elas bradam por direitos ao próprio corpo e se esquecem que há um outro corpo dentro delas. Então, eu estou muito preocupada que o Supremo Tribunal Federal acabe por definindo que devemos descriminalizar o aborto, né, a interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana. Queira, né, a divindade iluminar as mentes daquelas pessoas que vão decidir por isso e que não permitam. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente tem um histórico muito triste de mulheres que morrem, eu sei que algumas mulheres lá disseram que o direito à maternidade, inclusive a maternidade dos filhos que já nasceram. Mas é preciso pensar que aquele ser que está para nascer não tem como se manifestar. Sou contra a descriminalização do aborto. Acredito que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Tupã deva se manifestar sobre isso em algum momento, porque quem é a favor do aborto até a 12ª semana está se movimentando. E o que estão fazendo as pessoas que são contrárias? O que eu vi hoje na audiência pública é que 90% das pessoas que estavam lá batiam palmas a cada vez que uma dessas doutoras e mestres e mestrandas e professoras de direito constitucional e de direitos humanos iam lá e falavam que precisa apoiar as mulheres e que elas têm direito ao próprio corpo. Eu vi um cartaz que dizia assim: tire o seu terço do meu útero, dizendo que apenas os religiosos são contra o aborto por uma questão de crença religiosa. O que nós precisamos é apoiar essas mulheres que estão grávidas e que não desejam os seus filhos. Existe a entrega voluntária dessas crianças. Existem formas de auxiliar essas mulheres. Elas não precisam morrer nesses partos, nesses abortos clandestinos dentro de casa ou nessas carnificinas. O que nós precisamos é conscientizar as pessoas de que, se elas estão ali defendendo o direito à vida, elas nasceram. E que elas não podem agora achar que elas simplesmente podem acabar com uma vida e sair de cabeça erguida. Nós já vimos... Senhor presidente, mais um minuto, por favor. Nós já vimos, e há pesquisas, que em países onde o aborto não é crime e a mulher pode... olha, eu não tenho condição financeira, eu não tenho condição profissional, eu não tenho condição psicológica de manter essa gravidez, onde há essa permissão, e os problemas psicológicos que essas mulheres passam são imensos. Então, nós precisamos discutir um pouco mais essa questão e que as pessoas que são contra o aborto até a 12ª semana se manifestem efetivamente, porque o contrário está acontecendo. Todo esse trabalho que vem sendo feito há muitos anos por tantos grupos de mulheres está dando um resultado agora. As mulheres estão preparadas para defender as mulheres. Mas elas estão se esquecendo da vida que está dentro delas. Então, eu quero aqui manifestar que sou contra e que gostaria que o Supremo Tribunal Federal analisasse dessa forma também. Muito obrigado, senhor presidente. Tendo o nosso tempo, não vai dar tempo dos vereadores inscritos falar, eu peço aos vereadores e consulto para que nós possamos prorrogar o expediente por até 30 minutos. Quantos tem inscrito, por favor? Ainda tem 2, mas pode outros se inscreverem Tá ainda. bom, eu estou de acordo. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, população que está presente, aqueles que nos assistem pela TV, pela internet, nosso muito boa noite. Quero aqui, nessa primeira sessão após o recesso do meio do ano de 15 dias, dizer que, conforme disse o capitão, o recesso é apenas suspensão das sessões.
nós estivemos trabalhando, e tenho certeza todos os demais vereadores, atendendo os eleitores que nos procuram o tempo todo. Senhor presidente, eu vim aqui falar de um assunto que nós levantamos no mês de abril. Eu me deparei com uma situação difícil para Tupã, quando estive na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, juntamente com o deputado Guilherme Mussi, para solicitar recursos. E, naquela oportunidade, eu fui surpreendido de que Tupã estava proibido de receber recursos da Secretaria do Meio Ambiente, devido à situação que se encontrava a nossa classificação. Eu quero aqui, mais uma vez, relatar que, naquela data, a pontuação que é dada aos municípios do Estado de São Paulo, a 645, é de 0 a 100, e perfaz-se a nota de acordo com aquilo que é municiado pela Secretaria do Meio Ambiente do município até São Paulo, das ações que foram feitas durante o ano em prol da água, do meio ambiente, enfim, tudo aquilo que é ligado ao meio ambiente. E, naquele dia, eu fiquei muito triste, inclusive, até porque o deputado olhou, mas, Ribeirão, vocês não estão cuidando do meio ambiente? A nota de Tupã é 6,23, se não me engano, e, por essa razão, vocês não têm classificação para poder receber dinheiro. Lógico que não ia sair por aí ficar falando mal de Tupã, porque o tupanense gosta de Tupã. Trouxe o problema para o município e quero aqui relatar o que aconteceu de lá para cá. Nós procuramos o pastor Eliezer, procuramos o secretário do Meio Ambiente, procuramos o prefeito, e não adianta só você ficar falando, tem que fazer. Solicitamos um representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente para vir até Tupã, fomos muito bem atendidos aqui pelo prefeito, pelo secretário, o Eliezer participou, para nós vermos o que faríamos para melhorar essa nota. E hoje, eu quero parabenizar o secretário do Meio Ambiente por ter desenvolvido o trabalho. O trabalho foi feito, nós reclamamos, apresentamos solução, demos ideia, e dali para frente a secretaria começou um trabalho que deu um bom resultado. É lógico que poderia ter sido melhor, porque quando eu digo poderia ter sido melhor, é porque às vezes a pessoa trabalha, e a coisa está tão ruim que não dá tempo de recuperar. Poderia ser melhor, porque a nossa nota ficou em 28,06 nessa última avaliação. Portanto, foi um crescimento razoável, de 6 para 28, muito bom, mas muito longe de ser um município verde e azul, que precisa ter mais de 80 pontos, dos quais, nessa classificação nova que saiu, 48 municípios foram contemplados. Esses municípios foram 48 que tiveram nota acima de 80. O primeiro deles foi Novo Horizonte, que teve 97,45. O segundo foi Fernandópolis, 96,22. E os dois últimos que conseguiram passar de 80, Pradópolis, 47º, com 80,6. E Embaúba, 48º, com 80,5. Pois bem, esses 48 municípios, todas as verbas que tiver da Secretaria para o ano, antes de sair uma nova avaliação, eles terão preferência em receber os recursos. Seja caminhão de lixo, seja caminhão de transporte, seja pá escavadeira, enfim, tudo aquilo que o FECOP, dentro da Secretaria, dispõe para os municípios do interior, eles vão dar preferência para aqueles municípios que estão cuidando melhor do meio ambiente. É aquela velha história, não adianta você dar para quem não faz, você tem que dar para quem faz. Mas, Anderson, quero te parabenizar, porque você iniciou o trabalho, você começou há pouco tempo, já deu uma crescida razoável, eu sei que no meio de comunicação em Tupã saiu uma coisa um pouco exagerada, Tupã cresceu 450%. Lógico que foi bom, mas isso não resolveu ainda. Mas tenho certeza, Anderson, que você, pelo que está fazendo, vai conseguir subir essa nota na próxima avaliação, porque é preciso fazer isso. Esse ano tem tempo para fazer esse trabalho, porque esse ano não vem mais verba. Acabou, estamos no período eleitoral, depois da eleição não vai ter mais verba. Então, nós temos até a próxima avaliação condição, e a sua secretaria, se precisar, dentro do meio ambiente, toda quarta-feira, conforme eu estive lá com eles, inclusive, fazendo consulta lá dentro do meio ambiente, eu fui presente, representando a Câmara. Tem dia de tira dúvida para todos os municípios, gratuitamente da Secretaria.
e que você, Anderson, o pastor, chega no prefeito e cobra, tem que ir lá. Se não for lá, não gastar um dinheirinho lá, o prejuízo é maior. E não estou aqui culpando nem essa administração. Essa queda está existindo, esse descuido já há alguns anos. O último ano que Tupã foi classificado como município verde azul do estado de São Paulo foi 2011. Que em 2011, Tupã estava em 23º lugar, que teve 80,6. Já em 2012, já caiu para 79,6. Quer dizer, já não é mais município. Mas ainda tem condição de receber. Só que não tem prioridade a ser recebido. Tupã estava, esse começo de ano, sem condição de receber. Já está em condição de receber. Se hoje tivesse verba, pudesse ainda, pelo fato de sair de 6 para 28, esse crescimento é considerado pela secretaria, por isso que eu estou dando parabéns ao Anderson e ao Eliezer, por extensão, que é o vereador da pasta, de que houve um crescimento e esse crescimento é avaliado pela secretaria que está se fazendo alguma coisa. Então, eu acho que fico feliz, vi a matéria, apesar da matéria não ter mencionado que nós iniciamos em conjunto com a prefeitura esse trabalho. Acho que a prefeitura esqueceu lá, de falar, isso aqui foi um trabalho, o Ribeirão foi atrás do Eliezer, visitou a secretaria, trouxe aqui um cidadão, um engenheiro da Fundação Ambiental para orientar, mas não importa, o que importa é que Tupã teve uma melhora. E eu espero que essa melhora não pare por aí, porque se não municiar a secretaria com as informações, que Tupã tem condição de estar no município verde azul. Por que que tem? Tem 100% de esgoto, 100% de água tratada, nós temos que cuidar dos mananciais, nós temos que cuidar do dia da água, da divulgação, fazer os eventos que tem que fazer, que está tudo isso no manual, é fácil, se tiver alguém cuidando, é fácil executar. E nós passaríamos, a partir de então, a estar dentre os privilegiados do Estado de São Paulo, que quando tem um deputado para pedir a verba sai, porque a secretaria dá preferência para quem está nela. Mas parabéns ao Anderson pelo início do trabalho, que se subiu de 6 para 28, de 28 na próxima já passa de 80, e aí nós seremos município verde azul, aí todos nós ganhamos, a cidade fica feliz, o povo recebe o benefício, e quem ganha com isso é todos os tupanhenses. Senhor presidente, para encerrar, eu não vou discutir essa matéria hoje, mas eu não posso deixar de falar, de tanto que eu vi na internet essa conversa hoje, eu não quero nem antecipar a discussão, mas eu quero já me posicionar em relação ao projeto do vereador Cacílio de fechar as lojas de conveniência. É muito preocupante, é complicado. Nós estamos falando aqui de cidade de distância turística, de receber visitante, e, ao mesmo tempo, falando em fechar aqueles que atendem fora do horário. E por que eu digo isso? Quando eu fui vereador no primeiro mandato, eu tive aqui nessa Câmara uma grande luta, porque eu achava um absurdo as cidades vizinhas abrir o supermercado depois das 6 e Tupã 6 horas fechava. Os mais velhos se lembram disso. E era muito ruim para o município de Tupã. O pessoal de Tupã saía à noite para comprar nas cidades vizinhas. E eu vejo hoje esse projeto, o Cacílio, e aqui vai até como sugestão. Vamos discutir, vamos fazer conferência, vamos chamar as partes interessadas para discutir o assunto, ver o que é possível fazer, porque realmente é um projeto que ele vai contra o crescimento do mundo. Nós temos aí um mundo dinâmico, onde você compra até pela internet. E o cidadão tupanhense não pode acordar de madrugada ou no fim de semana, apesar que o projeto contempla o fim de semana, precisar de comprar uma emergência, até uma carne numa conveniência, uma bebida, ou sal, e não tem onde comprar. Isso é muito ruim para o município. Eu sei que a preocupação, Cacílio, é com a segurança. Mas a segurança de Tupã é muito boa. Quero elogiar a polícia de Tupã. Lógico que não é perfeito, porque não é possível ser perfeito. Mas o comando da polícia de Tupã e a polícia trabalha muito, e não seria esse o motivo. Não é aquela história, não adianta tirar o sofá que não vai resolver o problema. Nós temos que fiscalizar. Mas já fica aqui a minha sugestão para não botar esse projeto em urgência, para nós ouvirmos os segmentos que trabalham nesse setor. Isso gera emprego, isso gera ajuda para a cidade. E, por outro lado, ele é polêmico.
Vamos dar um exemplo. Fecha a conveniência e deixa o Barroeco aberto. Que diferença fez? O restaurante aberto, conveniente fechado. Então, eu gostaria de discutir maduramente, seguramente, porque é muito complicado. Tupã, no passado, era problema para uma farmácia abrir à noite, era problema para o supermercado abrir à noite, e nós estamos voltando para trás. E eu estou falando isso porque eu vi hoje na internet todo mundo falando mal disso. Então, acho que, como a Câmara aqui, é o lugar sim para discutir isso. Aqui é o lugar de discutir. Mas nós temos que ter um certo cuidado e ouvir a população. Muito obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vossa Excelência, vereador Walter Moreno Panhonce. Convido o primeiro secretário que assuma a presidência. O nobre vereador terá até 10 minutos para o uso da palavra. Muito boa noite a todos, já fiz os cumprimentos. Vou direto aos assuntos que me trazem aqui. Senhor presidente, primeiro é dizer aí que nessa casa houve várias indicações de vários vereadores para a reforma do PSF da Vila Barca, ali na Praça 500 Anos, e ela está sendo feita. Precisou de um tempo. Agora o atendimento é ali no Anel Viário, 500 metros acima, né? Uma casa que foi alugada com a Joaquim Barca. Então, o pessoal que queiram procurar está sendo atendido ali, né? No Anel Viário com a Joaquim Barca. Houve um tempo, demorou um pouco, né? Os vereadores foram lá, nós vimos matéria aqui de vários vereadores que foram pedir, né? Isso é muito importante. E o prefeito, na hora que deu, evidentemente, atendeu o pedido. Eu quero também, na volta do recesso, como presidente da casa, parabenizar os nobres colegas vereadores e vereadora pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Nós temos observado aqui, durante todo esse mandato, e não diferente também em outros, que Tupã é agraciado pelos vereadores que tem. Eu vejo vereadores aqui trabalhar em várias áreas. Eu vejo vereadores, somente hoje aqui, falou de diversas áreas, de cultura, saúde, educação, a importância dos vereadores que não se atém somente em fiscalizar e legislar, mas sim de ser parceiros. Eu não falo do executivo, eu falo de Tupã, né? Porque quando você cisca para dentro, você está trabalhando para a cidade, e isso é importante. Independente da cor partidária que está no executivo, independente dos deputados que estão lá no partido, lá no executivo, que é apoiado, no caso hoje, do Ricardo PV. Então, eu quero parabenizar essa casa, porque eu tenho ouvido os vereadores trabalhar constantemente buscando emendas. Porque o nosso município, todos sabem, e aqueles que não sabem, deveria procurar saber, o nosso orçamento ele é totalmente enxugado, na medida do possível. Mas nós gastamos hoje, obrigatoriamente, já tem que se gastar 25% na educação, 15% na saúde, e o restante o prefeito tem que gastar, primeiramente, na folha. E nós somos sabedores que 15% da saúde ninguém faz. Teve mês de se gastar 40% do orçamento na saúde. Então, o nosso orçamento, ele, na verdade, só dá para isso, para a folha, para a saúde e educação. E o resto das pastas tem que ser realmente apertado como está sendo. O que faz a diferença? Esses vereadores que buscam emendas parlamentares com seus deputados, e não são poucas, porque se nós somarmos o que esses vereadores, nesses 2 anos quase, ou nós vamos 1 ano e meio, já trouxe de emenda para o município, através de ministérios, através dos seus deputados, com certeza faz uma diferença enorme. E nós temos que, como presidente aqui, dizer das pessoas que muitas vezes não conhecem, as pessoas que muitas vezes não ajudam o município, que não falam a verdade,
que usa alguns meios de comunicação para enganar a população, deveria conhecer mais. Deveria, por exemplo, nós estamos falando à população, que todos os vereadores que viajam, as suas contas são públicas. E aqueles que quiserem, é só olhar no portal. Ou vem aqui na Câmara. Todo o gasto da Câmara Municipal, que, aliás, foi reduzido e muito, pode estar vindo aqui na Câmara. Aquela pessoa, aquele cidadão, que tem certeza de que, como pessoas colocaram aí na internet, Facebook, WhatsApp, que vereadores estão, muitas vezes, usando o dinheiro, viajando, usando o dinheiro de viagem muito mal, que muitas vezes a Câmara tem usado o dinheiro aonde não necessita, ou até criminosamente. Se essa pessoa não vai denunciar, ele está se acovardando. Vai lá denunciar, vai no Ministério Público. Como foi falado aqui pelo vereador Capitão Neves, falar até papagaio fala, mas precisa provar. Se a pessoa não prova, é porque é mentira. Então, nós estamos convidando a população que as contas da Câmara Municipal de Tupã, ela é aberta à população. Que se ele quiser vir aqui, qualquer pessoa, saber quanto que gastou um vereador no ano e quanto produziu o vereador no ano, venha aqui, venha na Câmara. Pede aonde ele viajou, para onde ele viajou, quanto custou e quanto ele trouxe de emendas para o município de Tupã. É muito fácil. E é isso que nós gostaríamos. Nós temos o portal, mas se você não tem acesso, você não quer entrar, vem até aqui, procura a secretaria, vê o que a Câmara está fazendo, vê o que esses vereadores estão fazendo. Porque se não é essa Câmara, com as emendas que estão fazendo, vou repetir, com o trabalho que está fazendo em várias as áreas, o prefeito não governa. Não tem como governar. Não tem como governar um município que o nosso orçamento já foi todo gasto em 3 secretarias. Então, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, principalmente aquelas pessoas que criticam muito, mas não produzem nada, procura a Câmara Municipal. E se você que denuncia só através das redes sociais, você não está indo no Ministério Público, você não está denunciando, você está se acovardando. Você tem que ir, tem que denunciar, porque é dinheiro público. E se você tem certeza que os vereadores, que a Câmara Municipal está fazendo algo errado com o dinheiro público, não se acovarda. Vai até o Ministério Público. Se você não quer aqui, porque você acha que aqui, como a rede social, algumas pessoas comentaram, que também não existe Ministério Público, vai em outra cidade, faça denúncia. É isso que você tem que fazer. Isso é sensato de um homem, de uma pessoa. Então, eu quero parabenizar os vereadores mais uma vez pelo trabalho, continuem assim. Evidentemente que a classe política está desgastada, não por totalmente todos sendo corruptos, mas pela corrupção, sim, que existe na classe. Mas não podemos dizer que todos são iguais, né? E, evidentemente, eu quero falar sobre essa questão de emendas, porque é muito importante. Nós estamos aí próximo à eleição. Procure saber quais são os deputados que ajudaram o Tupã. Às vezes você não sabe. Às vezes você fala, não vou votar em ninguém, porque ninguém presta. Talvez não seja assim. Procure aquele vereador que trouxe a emenda com o deputado e procure para ele qual foi o deputado que ajudou o Tupã. Que temos vários, que vão pedir voto aqui, mas tem os paraquedistas. Eu falo aquelas pessoas, eu vou votar no Tiririca. Nunca trouxe uma emenda. Nunca veio para Tupã. Ela nem sabe que Tupã existe. Então, eu penso que, nessa eleição, é fundamental nós não estragarmos nosso voto, não jogar fora, procurar aquelas pessoas que fazem a diferença, que trazem emenda para o seu município, porque é através dessa emenda que nós conseguimos, por exemplo, os asfaltos, que estava tão ruim e tem melhorado. Nós achamos que esse dinheiro é do município,
que foi arrecadado aqui, pode até ter sido, mas foi embora e não veio. Se nós não vamos buscar esses vereadores que estão aqui, não vêm. E falo mais, feliz dos vereadores que viajam, que gastam 3 mil, 2 mil numa viagem e trazem emenda, como foi falado aqui pelo vereador Castilho hoje, que foi liberado 300 mil reais de um deputado. Aonde nós temos deputados que liberou 2 milhões recentemente. Então, soma, isso nós vamos ainda fazer no final do ano que nós vamos prestar conta. Então, nós só estamos pedindo que a população, evidentemente, não deixe de criticar. Isso faz parte. Mesmo os vereadores aqui, que são tidos como oposição, as críticas, muitas vezes, nos ajudam. Mas também tem que fazer o que o vereador Charles fez aqui hoje. Ele disse, eu estive na prefeitura, eu conversei com o jurídico, eu conversei com o secretário de governo e nós estamos trabalhando no projeto dos cargos. Nós estamos trabalhando no AVCB dos prédios escolares. Isso faz a diferença. Isso são trabalhos de vereadores da Câmara Municipal. Então, como presidente, eu quero parabenizar os vereadores, os secretários nossos e dizer que, claro que jogar pedra é fácil, recolher pedra é mais difícil. E essas pessoas que têm criticado, ou vêm conhecer como funciona, ou vai ao Ministério Público e faça a denúncia. Solicito que o nobre vereador retome a presidência dessa casa. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes contidos na pauta. Temos o projeto de lei número 43, 2018, de autoria do senhor prefeito municipal, autoriza o Poder Executivo para inserir e atribuir identificação contábil a dotações na lei orçamentária do exercício de 2018, referentes ao Fundo Municipal de Saúde, e a elas atribuir recursos oriundos da abertura de crédito adicional especial de R$ 2.742.000 para manutenção de demandas contratadas junto ao Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, CRIS, e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei 43/2018, de autoria do prefeito municipal, está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais expediente a ser analisado na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada. Iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela explicação. Pela explicação, vereador Castilho.